o conteúdo aí do livro 4, tá? Hoje a gente vai dar sequência ao conteúdo da videoaula anterior, que foram os textos científicos, tá? Hoje nós vamos trabalhar a produção de texto, divulgação de resultados, né? A produção dos textos para que sejam divulgados os resultados da pesquisa. A gente já viu lá na aula anterior que em alguns textos onde são divulgados os resultados, há infográficos, há gráficos, né? Imagens, só que não são somente esses tipos de textos aí que são usados para divulgar aí os resultados de uma pesquisa científica. Há outros tipos de textos que cumprem aí esse papel, que é divulgar o resultado das pesquisas realizadas. Porque não adianta somente eu pesquisar se eu não divulgar, né? Se eu não compartilhar o que eu descobri ali através do meu esforço, da minha pesquisa, dos meus experimentos, certo? Então aqui, ó, módulos 58, 59 e 60, esse conteúdo está nas páginas 19, 20 e 21 e atividade 29 e 30. Depois a gente vai falar aí dessa atividade, certo? Como que será feita. Aqui a gente tem no livro de vocês dois tipos aí de textos que são utilizados para fazer essa divulgação aí do resultado das pesquisas. Nós temos o artigo científico e o pôster, tá? Então esses dois tipos aí de textos, eles são utilizados para fazer essa divulgação, certo? Então, olha só, o que é o artigo científico? Como é que funciona? Qual é a estrutura de um artigo científico? Onde ele é encontrado? Qual é a importância desse artigo científico? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Então, ele inicia lá na página 19 do livro de vocês, tá? O que o artigo científico faz? Ele discute, ele apresenta aí o resultado de uma pesquisa científica, certo? Então, ele tem essa função de divulgar o resultado de uma pesquisa científica. Mas é um texto muito longo, tia Carmen? É um texto extenso? Não, é um texto sucinto, é um texto curto, com uma linguagem objetiva, com uma linguagem clara, tá? Ele utiliza sempre a terceira pessoa, ele nunca utiliza eu, nunca se coloca como primeira pessoa, ele vai sempre estar utilizando a terceira pessoa. Ele utiliza alguns jargões, ou seja, palavras próprias aí da linguagem científica. Tia Carmen, onde que esse artigo é divulgado? Esse artigo é divulgado aí das plataformas digitais, dos blogs científicos, também em revistas científicas, em jornais, né? Então, ele é divulgado nessas plataformas, certo? E o artigo científico, ele tem uma estrutura, ele possui aí uma estrutura que deve ser seguida. Quem descobre alguma coisa, quem faz uma pesquisa, quer divulgar através do artigo científico, tem que seguir essa estrutura, certo? Então, a primeira coisa que vem, quando a gente fala em texto, a gente pensa em apresentação, né? Primeira coisa, a gente fala a introdução, a apresentação. Não, no artigo científico é um pouquinho diferente. Ele inicia aqui com o resumo. Uau, tia Carmen, resumo logo no começo. Sim, ele mostra, ele faz um resumo, o que aquela pesquisa foi trabalhada, como ele fez, qual foi o caminho que ele utilizou, onde ele pesquisou, o que ele trabalhou, o que ele descobriu. É um resumo em poucas palavras de tudo ali que foi feito, certo? É um resumo. Primeira coisa é o resumo. Depois do resumo, ele faz aí a introdução desse artigo científico, certo? Depois do resumo que ele vai iniciar aí com a introdução do artigo científico. Nesse resumo tem que ter o quê? Aliás, nessa introdução tem que ter o quê? O tema,
que foi trabalhado na pesquisa, sobre o que ele fez, sobre o que ele estudou, qual foi a pesquisa dele, foi em qual área. Tem que ter o tema, a justificativa, qual a importância daquela pesquisa, por que ele fez, qual é o objetivo, por que ele fez aquilo, o que ele quer alcançar com aquela pesquisa. Também a metodologia que ele utilizou, como que ele fez, quais os métodos que ele utilizou para realizar aquela pesquisa, certo? O referencial teórico também tem que estar na introdução. Ele estudou em algum local, ele leu algum livro para fazer aquela pesquisa científica. Então tem que ter ali já na introdução, ok? Depois vem o desenvolvimento. No desenvolvimento, ele vai dar mais detalhes de como foi feito, o que ele alcançou, o que ele conseguiu, quais foram os resultados, como ele chegou até ali. Então, ele vai dar mais detalhes no meu desenvolvimento, no meu artigo científico, ok? Depois do desenvolvimento, tem o quê? As considerações finais, tá? É a conclusão, né, na verdade, do artigo. Ele vai fazer ali as suas considerações finais acerca de tudo que foi dito no seu artigo científico. Depois das considerações finais, vem as referências, tá? Onde ele pesquisou para escrever aquele artigo, certo? Então, essa é a estrutura de quê? Do artigo científico. O que é mesmo o artigo científico? O artigo científico é um texto utilizado para quê? Para divulgar resultados de uma pesquisa, tá? De uma pesquisa científica. Por isso que o nome já diz, artigo científico, certo? Checar é só o artigo científico, que é o texto que é produzido para divulgar resultados de pesquisa? Não. Tem um outro que é mais simplificado, que é o pôster. Não é que ele seja... Ele é de uma forma mais visual, tá? Ele é escrito, ele tem um tamanho, 90 centímetros de largura por 120 de comprimento, então ele é um papel maior, né? Ele traz basicamente a mesma estrutura do artigo científico, mesmo ele sendo em pôster, ele tem que ter essas partezinhas aqui, ó. Resumo, introdução, desenvolvimento, só que de uma forma mais sucinta ainda, e mais clara, estimativa, que quem vai ver aquele pôster vai querer ler, vai querer conhecer, tá? Então ele tem um pôster, ele tem uma comunicação mais imediata com quem vai ler aquela pesquisa, certo? Com a pessoa em que eu estou querendo me comunicar, com o meu leitor. Tá? Então o pôster ele tem um tamanho e ele também, tanto o pôster quanto o artigo científico, ele tem que seguir aí o que? Seguir as regras da ABNT. Tá? Se for colocar uma citação direta, tem que colocar direitinho o nome do autor. Se for indireta, tem que utilizar os termos certinho. Tá? Então tem que seguir todas aquelas normas lá da ABNT. Certo? Para a nossa atividade de casa, nós vamos lá para a página 29 da atividade e nós vamos fazer um exercício de aplicação, tá? O exercício de aplicação e o proposto. A primeira questão da atividade de aplicação é uma pesquisa que vocês fariam dentro da escola, entrevistando pessoas, mas aí a gente vai transformar essa pesquisa aí numa pesquisa digital, tá? Na próxima aula a gente vai combinar direitinho como que vocês farão aí essa pesquisa, certo? Então a primeira questão e a segunda questão vocês deixem para fazer depois que a tia Carmen conversar com vocês na nossa aula online, tá? Aí vocês podem fazer terceiro, quarto, quinto, sexta, sétima, oitava questão, tá bom? Então, leiam lá no livro de
vocês nas páginas e respondo a atividade do 3º ao 8º. Acho que é isso. Deixa eu só conferir aqui. Do 3º ao 8º. É isso. Então tá bom, pessoal. Um abração, beijo no coração e até a próxima aula.